Boa noite a todos. Eu sou Mariana Mesquita, é uma honra estar aqui hoje e eu vou apresentar para vocês um pouco do conteúdo do livro que está sendo lançado. O livro é dividido basicamente em 3 partes. Uma parte introdutória, a parte onde tem o conteúdo mesmo, as espécies apresentadas nesse livro, e ao final do livro a gente tem um glossário. Eu quero começar falando sobre os índices. Nós temos mais de um índice, começando pelo índice por família. Então, ao lado direito, a gente tem a coluna com todas as famílias botânicas. Em cada família, as famílias estão em ordem alfabética e dentro de cada família, as espécies que pertencem a essa família também em ordem alfabética. A página que cada espécie está localizada. E aqui a coluna do lado esquerdo, ela está com o morfotipo de plântula de cada espécie dessas. Uma mesma espécie ela pode ter mais de um morfotipo de plântula. Em seguida, nós temos um índice por cor do fruto. Aqui tem imagens mesmo reais, né, fotos dos frutos com os nomes das espécies, e essas espécies elas são agrupadas de acordo com a cor do fruto. Ao lado esquerdo a gente vê uma barra de cores, então os frutos são agrupados de acordo com a cor que eles mais se aproximam. Essas cores são baseadas nessa tabela de 18 cores. E aqui a gente pode ver então o índice dos frutos por cor de fruto completo. Em seguida, nós temos o índice por cor do pirênio, da semente, do propágulo, baseado na mesma tabela de 18 cores e seguindo o mesmo padrão. As sementes são agrupadas, as espécies são agrupadas pela cor da semente que mais se aproxima a essa barra do lado esquerdo. Aqui o índice por cor da semente. Depois vem um breve histórico do guia, como que surgiu a ideia desse livro, como que iniciou o projeto, como que foi tudo ocorreu. Um pouco dos bastidores, contando todo o processo para chegar até aqui. E então mostrando o layout do guia. Como que cada espécie é apresentada e quais informações podem ser extraídas. Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre essa parte aqui, um pouco mais para frente. E então vem a parte do conteúdo mesmo central do livro, onde são apresentadas todas as espécies. Esse livro tem 75 espécies, de 23 famílias botânicas diferentes. Cada espécie é apresentada nesse formato de prancha, constituído por 2 páginas. Aqui eu peguei o exemplo da espécie Copaífera mutiju, da família Fabácea, que é a nossa famosa copaíba. Um exemplar muito bonito, um exemplo muito bonito desse livro. E ao final do livro, nós temos um glossário. É um glossário ilustrado. Todos os termos botânicos usados dentro do livro são definidos nesse glossário. Ele é ilustrado com fotos de alta resolução, imagens usadas dentro do livro. E algumas vezes desenhos, diagramas, esquemas que possam exemplificar, que possam explicar melhor cada termo. E agora eu quero falar um pouco como usar esse livro, como extrair o máximo possível de informação.
Para isso, nós vamos explicar, então, cada ponto dessa prancha que a gente está vendo, e pegamos como exemplo a espécie Buchenavia grandis, da família Combretácea. Vamos começar, então, pela página do lado esquerdo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é justamente esse da identificação. Nós temos aí o nome científico, Buchenavia grandis, a família a que pertence, Combretácea, e a página em que se encontra dentro do livro. O segundo ponto a destacar é esse morfotipo de plântula da espécie Buchenavia grandis. O morfotipo de plântula, ele é baseado em várias informações, que a gente vai ver mais detalhadamente, vou explicar aqui. São vários símbolos diferentes usados para indicar cada morfotipo de plântula. Então pode ter uma variedade muito grande de morfotipos aí, de acordo com os símbolos usados. A gente pode ver aqui nesse esquema que grande parte desses símbolos eles estão relacionados ao cotilédone aqui, ao tipo de germinação e ao cotilédone. Então a gente pode ver que o símbolo vai mudando se a germinação é criptocotiledonar ou fanerocotiledonar, se é unipolar ou bipolar, se os cotilédones têm reservas ou não, né, se o eixo é entre os cotilédones ou se é um eixo lateral. Então, várias informações que podem mudar o tipo de símbolo usado. Depois a gente tem aqui informações sobre o hipocótilo. O hipocótilo ele pode ser alongado ou não, e no caso de alongado, pode ser hipocótilo com reservas ou sem reservas. Os catáfilos, então, quando há catáfilos na plântula, eles são representados por esse símbolo, uma pequena bolinha, um círculo, e ao lado, mostrando o número mínimo e número máximo de catáfilos encontrados na plântula dessa espécie. E os símbolos relacionados às folhas. Então, primeiro, separando, nós temos folhas simples e folhas compostas. Então, temos aí simples, unifolioladas e folhas compostas, sendo as compostas sempre representadas por esses 3 folíolos. Não importa se é uma folha bipinada, imparipinada, paripinada, são sempre representada a folha composta por 3 folíolos. E por último, nós temos aí, aqui representando a superfície do solo. Então eu vou voltar aqui para a nossa página de Buchenavia grandis e continuar. Aqui tem um pequeno texto falando sobre a germinação dessa espécie. Para chegar em tipos de germinação, depois de estudar todas as espécies constituintes desse livro, nós chegamos em 9 tipos diferentes de plântulas de acordo com o tipo de germinação. Eu vou ampliar para poder explicar melhor. Então a gente tem aí vários níveis de classificação. O primeiro é baseado na protrusão da raiz e emissão da parte aérea. Se sai raiz e parte aérea de um mesmo polo ou de polos diferentes. Com base nisso, nós temos a germinação unipolar e bipolar. No caso de Buchenavia grandis, que é o nosso exemplo, nós temos uma germinação unipolar. Depois disso, nós temos dentro da germinação unipolar 2 outras divisões, de acordo com o nível de exposição do cotilédone. Então, se os cotilédones são, vamos dizer assim, escondidos, cobertos, nós temos uma germinação criptocotiledonar. Se os cotilédones são expostos, nós temos uma germinação fanerocotiledonar. No caso do nosso exemplo, Buchenavia grandis, é uma germinação fanerocotiledonar. E cripto ou fanerocotiledonar, essa germinação ela pode ser de acordo com o alongamento ou não do hipocótilo, pode ser hipógea ou epígea. Se o hipocótilo não é alongado, nós temos uma germinação hipógea.
Se o hipocótilo alonga, nós temos uma germinação epígia. E no caso de Buchenavia grandis, é uma germinação epígia, pois o hipocótilo é alongado. E o último nível aí de classificação, de separação, é hipógia ou epígia. Os cotilédones podem ter reservas ou não. No caso de Buchenavia grandis, os cotilédones não contêm reservas. Então, são cotilédones foliáceos, sem reservas. Chegando, então, que o nosso exemplo Buchenavia grandis, ele é desse morfotipo número 8, tipo de plântula, de acordo com o tipo de germinação. No caso de Buchenavia grandis, é uma germinação unipolar, fanerocotiledonar, epígia e sem reservas, com os cotilédones foliáceos. Esse diagrama, essa figura, que é a figura 20, ela está exposta no glossário, mostrando todos os nove tipos de plântulas. Então, nós temos esses 9 morfotipos para todas essas 75 espécies que ocorrem nesse livro. Continuando aqui, nós temos um texto todo relacionado à plântula, a essa plântula aqui dessa espécie. Essa é uma plântula real da espécie, ela foi seca em estufa, né, desidratada, depois ela passou por um scanner para ter essa imagem digitalizada. Então, isso é uma imagem real da plântula dessa espécie. E esse texto, ele vem descrevendo toda essa plântula da base para o ápice. A gente pode começar aqui destacando o hipocótilo. Então, vem informações como tamanho, né, comprimento do hipocótilo, cor, textura, se tem algum tipo de tricoma, se tem lenticelas. Depois a gente fala dos cotilédones. No caso de Buchenavia grandis, como são cotilédones foliáceos, eles são descritos de forma muito semelhante a uma lâmina foliar mesmo. Então, tamanho, forma, textura, consistência, se tem algum tipo de indumento, se tem pecíolo ou se é céssio, o mais detalhado possível. Depois nós temos o epicótilo, ou eixo epicótilo primeiras folhas, também com uma descrição semelhante à do hipocótilo, né, de cor, textura, indumento, comprimento. Os próximos internóis, também com o mesmo tipo de descrição. As primeiras folhas, em que nós descrevemos tamanho, forma, textura, consistência, tipo de folha, se é simples, se é composta, filotaxia, se é oposta, alterna, cor, textura e indumento, se tem glândula, se tem tricoma, face abaxial, face adaxial, o mais detalhado possível. As próximas folhas, seguindo o mesmo padrão de descrição, e o botão apical. Em seguida, tem um pequeno texto que é principalmente destacando as diferenças que ocorrem entre os indivíduos, dos indivíduos das plântulas para os indivíduos adultos. Como já teve um texto bem detalhado relacionado à plântula da espécie, esse pequeno texto ele tenta só destacar as diferenças para o indivíduo adulto. Então, aqui nesse caso de Buchenavia grandis, a gente pode ver, destacou principalmente que o indivíduo adulto tem folhas maiores, forma e consistência das folhas, pecíolo também maior, tem glândulas, lâmina foliar tem algumas diferenças, tem tricomas, formato de base e ápice, margem foliar, venação. Em seguida,
Quero dar um destaque para a comparação, então, da folha da plântula com a folha do indivíduo adulto. E aqui eu quero explicar melhor esse quadrado central, que tem a letra A, aqui tanto da folha da plântula quanto do indivíduo adulto, é um quadrado de 3 por 3 centímetros e ele está em tamanho real. Essa imagem é em tamanho real. Ou seja, se você tiver nas suas mãos uma folha da plântula ou do indivíduo adulto do que você acha que é essa espécie e colocar essa folha dobrada, vai ter uma correspondência muito boa com relação à venação e outras características que podem ser vistas nessa imagem do quadrado central. Aqui a letra B representa a margem foliar e nesse caso ela é sempre ampliada para dar destaque em algumas situações. No caso aqui da folha da plântula, aumentou um pouco, dá para a gente ver que tem uma margem ciliada, que tem tricomas na margem foliar. Depois a gente tem imagem do ápice e da base da lâmina foliar, tanto da plântula quanto do adulto. No caso do ápice e da base, eles podem ser ou ampliados ou reduzidos, depende da espécie. Quando são ampliados, essas imagens são representadas por o símbolo, uma lupa, com um sinal positivo dentro, e quando são reduzidos, é o símbolo da lupa com um sinal negativo dentro, como é o caso aqui do ápice foliar da folha do indivíduo adulto, que foi reduzido. E aqui nós temos a morfologia foliar. Então, é comparando forma e tamanho de folha da plântula com a folha do indivíduo adulto. Tem uma escala. Aqui nós podemos ver que tem também a imagem do cotilédono, como no caso dessa espécie o cotilédono é foliáceo, ele também é inserido aqui na morfologia foliar, só que com uma cor diferenciada, um verde um pouco mais claro, mas a escala é a mesma para todos, então dando essa noção da variação de tamanho e forma. Não só entre plântula e indivíduo adulto, como mesmo dentro da plântula e dentro do indivíduo adulto a gente pode ver que tem uma variação, principalmente de tamanho. É importante ressaltar que essas imagens usadas aqui na morfologia foliar, elas são imagens reais, obtidas da folha real, tanto da plântula quanto do indivíduo adulto. Então essas folhas, elas são também secas, né, desidratadas, prensadas, secas em estufa, depois elas são passadas por um scanner, elas são digitalizadas e acho que o termo correto a ser usado, elas são então vetorizadas. Por isso que algumas vezes até tem alguns defeitinhos na folha porque representam a imagem da folha real. Passando agora para a segunda página, a gente começa aqui destacando a imagem do ramo adulto com fruto. Todas as fotos tiradas e mostradas nesse livro são fotos de alta resolução, tiradas pela doutora Isolde Ferraz. Aqui tem o nome popular dessa espécie, nome popular em inglês, nome popular em português e a página em que se encontra. Depois a gente pode ver aqui imagens e um texto relacionado à semente, no caso aqui ao pirênio dessa espécie. Imagem e texto se complementam nas informações. A gente tem a imagem da semente do pirênio, aqui no caso em diferentes posições e com um corte transversal, e o texto mostrando então dados de comprimento
média, mínimo e máximo de comprimento, largura, espessura, peso, e informações complementares aí falando da cor, da consistência, da textura, formato, e informações adicionais que não podem simplesmente ser vistas só com a imagem. Seguindo o mesmo padrão, para os frutos, então nós temos imagens e texto relacionados aos frutos. O fruto também em várias posições, em corte transversal, em corte longitudinal, e o texto acompanhando, falando comprimento, largura, espessura, peso, tipo de fruto, formato, destacando as camadas do fruto, aqui no caso epicarpo. Dá para ver que ele é bem suculento, então tem descrição, ele é carnoso, cor, um pirene por fruto, quantidade de sementes por fruto sempre é informado, e que tipo de que tipo de inflorescência ele é originado. As sementes, os pirênios, os frutos, eles foram classificados em diferentes categorias, como de acordo com o peso. Então, eles estão em muito pequeno, pequeno, médio, grande e muito grande, de acordo com o peso. Aqui ao lado direito, nós temos uma barra de cores, demonstrando aí a cor relacionada ao fruto e à semente, que no caso é o pirênio. Essa barra de cores, ela está relacionada àquele índice de cores que eu mostrei no início. Índice por cor de fruto, índice por cor de semente, no caso do pirênio. Pode chegar aqui através desse índice. Aqui nós temos uma imagem da planta na fase juvenil. Às vezes é necessário destacar algum detalhe, como é no caso dessa espécie. Foi destacado aqui a forma de... Essa espécie ela tem uma forma de crescimento rítmico, né? As folhas elas surgem agrupadas, depois o ramo alonga, então sai de novo um grupo de folhas e o ramo alonga novamente, e isso já é possível visualizar então desde a fase juvenil e também é muito presente no indivíduo adulto. E aqui nós temos mostrando o desenvolvimento, então desde a fase do início da germinação, emissão da parte aérea, a saída dos cotilédones, as primeiras folhas, e um texto complementando então o tempo que isso demorou para acontecer e alguns detalhes, algumas informações peculiares da espécie. Aqui nós temos uma pequena régua em centímetros, mostrando, vou ampliar aqui para poder ver melhor, indicando aqui o tamanho dos frutos e das sementes dessa espécie. A cor mais clara indica o tamanho maior, tamanho máximo encontrado, e a cor mais escura, o tamanho mínimo encontrado, tanto para o fruto quanto para a semente, o pirênio. E aqui nós temos os estágios fenológicos. Então, essas informações de fenologia, elas foram obtidas no campo, durante toda a fase de acompanhamento fenológico de todas as espécies, com informações complementadas de herbário, quando é possível ter informações do herbário, né, através do banco de dados, em que mês que aquela espécie foi coletada, e se ela estava com flor ou com fruto, isso foi também absorvida essa informação, assim como com a ajuda da bibliografia. Então nós temos aqui
uma barra mostrando todos os meses do ano, e ao longo desses meses, para cada espécie, a gente tem informação de quando que apresentava flor, frutos imaturos, representados por esse símbolo, com a cor verde, e frutos maduros, representados por esse símbolo com a cor marrom, que é a época de dispersão dos propágulos. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar, olhando um trabalho como esse já pronto, muita gente não consegue ter a noção do trabalho que teve e do tempo que se levou e do trabalho que teve para chegar até aqui. Então foram muitas fases e muito tempo de um longo trabalho, iniciando com o trabalho de campo, né, a base de tudo isso, o trabalho de campo para os acompanhamentos fenológicos, para a busca das espécies com flor, com fruto, a parte de coleta desses ramos adultos com frutos, uma parte fundamental, essencial para esse trabalho, preparação do material para chegar no laboratório, a parte de registros fotográficos, que é uma coisa constante durante todo o projeto. Então, chegando ramo adulto no laboratório, já começa a parte de fotografia, a parte de biometria e descrição, separação, então, e medição de frutos e sementes. Depois a parte da germinação, então a semeadura e acompanhamento de todo o processo germinativo, desde emissão, protrusão da raiz, emissão da parte aérea, a saída das primeiras folhas, como que é o cotilédone, e tudo isso sendo acompanhado em viveiro até a fase juvenil, e todas essas fases sendo registradas e descritas, então com imagens, registros fotográficos e descrição e medições. Depois a parte das imagens, então a parte de prensar, passar por estufa, escanear, digitalizar, toda a parte gráfica de recorte, limpeza, melhorar a nitidez, deixar a cor o mais real possível, colocar escalas e até chegar no ponto de criar um layout de forma que tenha uma composição de um visual didático, ao mesmo tempo agradável, sem uma poluição visual e com toda a informação necessária. Então, tudo isso foi um longo trabalho. Por isso, é impossível não agradecer. Tem muitas pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para que esse livro esteja pronto hoje. Então, gostaria de começar agradecendo a toda a equipe de campo. Eu agradeço a cada motorista, cozinheiro, a cada assistente de campo que participou desse projeto. Muitos passaram por esse projeto. Eu agradeço em especial a José Adailton, Alex, o Lucas, o Zé Edmilson, que me acompanharam tantas vezes no campo. A equipe da logística, gostaria de agradecer ao Ari e à Roseli, do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, pessoas incríveis, super competentes e sempre dispostos a ajudar e resolver todos os problemas, então que torna o trabalho muito mais fácil, vamos dizer, ou menos difícil de ser realizado. Agradeço muito ao Ari e à Roseli. Agradeço a Ana Andrade, que é responsável pela coleção botânica de referência do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. E a todos os outros amigos de outros projetos que estavam sempre no campo e que tornavam também a nossa estadia no campo, nos acampamentos, as comidas, todo mundo fazendo junto, muito mais agradáveis, né? O Luiz, Cabocão, seu Jairo, seu João de Deus, Ribamar, Osmaildo, Léo, Juruna. São muitas pessoas a agradecer. Com certeza eu vou esquecer algum nome e peço perdão por isso. Agradeço também a todos os colaboradores
que passaram por esse projeto. Foram muitas pessoas, de 2001 até aqui, cerca de 46 voluntários, estudantes, bolsistas, assistentes de campo passaram por esse projeto, desde iniciação científica até pós-doc. Eu agradeço, na minha época, no projeto, ao Santiago, Tony, os Brunos, Bruno Luiz e Bruno Santos, Graciliano, Janaína, Aline, Itamara, Geângelo, Neide, seu Manuel, seu Raimundo, pessoas com quem eu tive o prazer de conviver. Importante agradecer a equipe de tradução, da tradução para o inglês, a equipe da revisão científica e a equipe da revisão do inglês, que foi espetacular. Também a toda a equipe da produção gráfica, especialmente a Tito Fernandes e Rodrigo Versosa, que comandaram toda essa parte da edição gráfica, e todos os seus assistentes, os bolsistas que passaram por esse projeto ajudando nessa parte da editoração gráfica. Institucionalmente, nós precisamos agradecer ao INPA, a editora INPA, como já disse, na pessoa então do Tito Fernandes e do Rodrigo Versosa, ao Herbário INPA, na pessoa do curador, Dr. Mike Hopkins, que disponibilizou dados das espécies e que também recebeu, né, então essas espécies coletadas, férteis, foram incorporadas ao herbário, assim como as plântulas foram montadas essicatas e também depositadas. Ao projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, então na pessoa Dr. José Luiz Camargo e toda a sua equipe, deu todo o apoio de acampamentos, de transporte, toda a logística, e foi fundamental para esse projeto. Ao CNPq e à FAPEAM, por todas as bolsas disponibilizadas e que influenciaram, que ajudaram na execução e para fazer com que esse livro esteja pronto hoje. E por último, eu pessoalmente gostaria de agradecer então Dr. Isolde Ferraz, Dr. José Luiz Camargo, Dr. Braulio, Dra. Heloísa Brum, Dra. Maria Cristina, com os quais eu tive o prazer e a honra de ter trabalhado junto nesse grande projeto. Espero que a nossa parceria e a nossa amizade continue e que dê novos frutos, que a gente continue com novos projetos e realizando novos projetos e que tenha novos volumes aí para frente. Foi uma grande honra trabalhar com vocês, agradeço a cada um e agradeço a todos vocês que estão aqui hoje assistindo o lançamento dessa obra. Espero que tenham gostado, espero que gostem do livro, que possa ser útil, que possa trazer mais informações sobre a nossa flora da Amazônia. Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa noite.